Bem-vindos a mais um episódio aqui do Além da Policy. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das histórias, na verdade de contar histórias, né? E o podcast ele é uma grande ferramenta para a gente contar histórias. Porque você já imaginou que você, de assistir e ser um espectador de determinada história, estar no bastidor dela, você pode acabar muitas vezes se vendo naquela história ali, isso gerar uma conexão e muitas vezes isso pode acabar gerando até uma venda. E aí hoje aqui eu tenho um caso real disso aqui, de um cliente, um amigo, enfim, mas que no começo ele trabalhava nos bastidores aqui dos episódios. Então hoje a gente está invertendo um pouquinho os papéis. Eu tenho o prazer de chamar aqui o meu xará, o Léo também. Bem-vindo, Léo, no seu estúdio, no seu podcast. Prazer, xará, tudo bem, no meu cara? Podcast, né? Ô, cara, que isso aí. Prazer, cara. Satisfação estar aqui hoje, sentado aqui à mesa aqui com você aqui. Eu que sempre estive do outro lado ali nos bastidores, filmando, cara, ali, né, cara? E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas podcast vende? Vende, né? Vende, cara, vende. Prova real a prova real tá aqui, né, cara? E olhar atrás ali dos bastidores ali, controlando tudo, nas câmeras e tudo ali, só ouvindo, né, as histórias aqui dos seus clientes aqui, e fui me interessando, até que um dia eu, Léo, poxa, cara, né, eu queria entender como é que funciona, né, a pólice para seguro de vida e tal. Exatamente, porque muitas vezes, assim, o podcast, eu acho que, e aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho, Léo, antes até da gente entrar nesse assunto, claro. Como que, assim, você já tem uma bagagem grande nessa área de comunicação, né? Como é que é? São quantos anos aí trabalhando na comunicação como um todo? Cara, eu já trabalho nessa área de audiovisual, comunicação e tudo, já tem uns 15 anos. Nossa, né? Muito tempo. Já tem uns 15 anos. Eu comecei com a fotografia. Acho que a fotografia é uma porta de entrada, assim, para muitos profissionais que estão hoje nessa área, né? Então eu comecei ali com fotografia, eventos sociais, né? Aniversário, casamento, um batizado, uma coisa assim, e ali a gente vai dando um passo cada vez, né, um degrauzinho que a gente vai subindo ali a cada dia, né. Então eu comecei por aí, depois passei para a área de vídeo, depois abri a Viana Filmes, que é uma empresa também especializada na área de cobertura de eventos, mas não mais eventos sociais, e sim eventos corporativos, né. Então a gente faz essa parte de cobertura de eventos, transmissões de evento ao vivo, simultânea, enfim, qualquer demanda audiovisual dentro de uma cobertura para área corporativa a gente atende. E depois surgiu o podcast aqui também. Mas né? E dentro dessa parte das demandas corporativas, precisava de um vídeo, de uma chamada, de uma coisa publicitária, de uma coisa também. Sim. A gente atende desde vídeos institucionais, vídeos promocionais, vídeos de lançamento de produtos, coberturas de eventos, né? Isso tanto para transmissões ao vivo, transmissões simultâneas, qualquer demanda do mercado audiovisual para coberturas de setor corporativo, de eventos, a gente atende. E isso é muito legal, né? Porque no final das contas, hoje em dia, o audiovisual, a internet, o digital, sim. Independente do ramo que você atua, a gente tem que estar presente nesse mundo digital, né, Léo? Então, tem, cara. E foi no mundo digital que eu te achei, né? Justamente, né, cara? Você também fazer o marketing e o material digital, de comunicação e de vídeo aqui do estúdio, foi onde eu te achei. Na internet, através de um material muito bem feito que você tinha feito, eu me interessei, entrei em contato, poxa, caí aqui. Sim. E de repente, quando eu caí aqui no estúdio, procurava um estúdio aqui em Belo Horizonte para gravar, né? Eu gravo em algumas cidades, mas assim, faltava um estúdio bacana para gravar aqui em BH. E aí, poxa, quando eu cheguei aqui, vi a estrutura que vocês têm, né? O atendimento, enfim, todo o profissionalismo que vocês entregam aqui. Falei, poxa, agora eu já tenho a minha casa aqui em BH quando eu precisar gravar, né? Claro, aí, foi aí que a gente se conheceu, né? Então, assim, primeiro eu me tornando seu cliente. Claro. E através de todo esse mecanismo que a gente está falando, de você ter um conteúdo, de você ter um vídeo bem feito, de você ter uma entrega no digital, para depois, aí, beleza, a partir daí eu conheci você, e aí, a partir daí entra a parte do podcast. Como que você teve essa sacada para falar assim, poxa, o digital, as pessoas elas não estão mais interessadas em ver talvez uma propaganda, algo decorado, a impressão que eu tenho, e aí me diga como é a sua percepção também, de que as pessoas elas querem algo que seja muito mais natural, mais leve, mais verdadeiro, e aí eu acho que é nesse
papel aí que entra muito bem o podcast, né? Que é essa conversa aqui. Sim, sim. O podcast é uma tendência, né, cara? Veio pra ficar mesmo, né? Então é uma forma de comunicação, assim, que realmente pegou. Porque ela não é aquela coisa engessada de uma entrevista, né? Onde você tem ali um entrevistador, né? E você tem ali uma pessoa que está sendo entrevistada, um pergunta, outro responde. Um pergunta, outro responde. Não, o podcast, cara, eu falo que com todos os meus clientes que gravam aqui, né? Tem clientes que já têm costume, já vieram de outros estúdios, já tem um programa de podcast, já tem uma bagagem, uma experiência, mas a grande maioria são pessoas que estão querendo começar ali, ter o seu programa de podcast. Então eles chegam aqui totalmente crus, entendeu? Tensos, nervosos, ficam preocupados com a câmera. Só que a pessoa, na hora que ela senta aqui, a gente passa aquela orientação, conversa com a pessoa, ela vê que o podcast não é esse bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, é uma coisa muito mais tranquila. Se torna um bate-papo. É, porque a pessoa ela tá falando ali simplesmente coisas que são da vida dela, do dia a dia dela, da profissão dela. Então, assim, ela tem muita propriedade pra estar falando aquilo ali, né? Tem. E tem clientes que chegam aqui, cara, que é engraçado que eles chegam... Tem um cliente que chegou aqui, cara, ele devia ter uns 15 folhas de papel. De roteiro, assim, pra anotar? De roteiro, umas 15 folhas. Eu virei pra ele e falei assim, nos 5 primeiros minutos você vai pegar essas folhas todas, você vai embolar e você vai jogar fora, que você não vai conseguir seguir esse roteiro que você tá aí. Porque o podcast, cara, ele tem um começo, meio e fim. Sim. Mas não necessariamente você passa nessa sequência. Você, na mesma hora que você introduz, que você começa o podcast, você vai lá no final, você volta no meio, você volta lá no início. Então você não tem... né, cara, podcast é uma... É porque é uma troca, no final das contas. Porque depende do outro lado, cara, né? Depende justamente da resposta que vem, aí isso acaba chamando um outro assunto, e aí a gente entra em outro assunto, eu instruo a todos os meus clientes o seguinte: põe no papel aquela... não o roteiro de perguntas, mas sim um cronograma do que você vai seguir. Mas não se prenda a ele, porque muitas das vezes, na hora que você começa a desenvolver uma conversa ali com o cliente, a conversa toma um outro rumo que não está no seu roteiro. Então, por isso que o podcast, ele vai lá e volta toda hora. Então, o podcast, cara, é realmente uma forma de comunicação, assim, inovadora, que chegou para ficar mesmo, né? E nós estamos aí no mercado há já 2 anos aí com o estúdio aí. Já então, são dicas valiosas de quem tá no mercado mesmo, que vive esse dia a dia aí de gravações. Com certeza, com certeza. Você já parou pra pensar quantos episódios você já produziu, ou assistiu, ou já editou? Cara, e tem esse olha número? só, eu tenho, só que não tá atualizado. Por quê? Quando a última vez que eu atualizei meu site, eu atualizei ele, foi deve ter sido outubro ou novembro do ano passado, e lá tem os números. Posso abrir aqui para falar dos números? Pode. Olha só aqui, quer ver aqui, ó, lá tem os... De cabeça eu não lembro, cara. Quer ver aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, peraí, só um minutinho, que a gente vai ver aqui agora, mas até eu mesmo no dia que eu puxei isso... Você se surpreendeu? Não, eu me surpreendi, eu assustei, cara. Quer ver? Peraí, só um minutinho aqui. E aí, assim, são podcasts dos mais diversos ramos também, né? Sim, a gente tem clientes aqui que vão desde assuntos religiosos, universo feminino, esporte, né? A mesa de podcast, Léo, cabe qualquer tipo de assunto, né? Qualquer tipo de assunto. Tanto que o seu nome é muito sugestivo, né, cara? Além da pólice, né, cara? Você trabalha com seguro de vida, sim, né? Mas o seu podcast não é para falar especificamente de seguro de vida. Eu digo que a pólice, ela é um começo, né? Mas ela tá longe de ser a finalidade, o fim do assunto, né? Eu falo que a pólice é o elo que tá entre eu, entrevistador, nesse caso, host, e o convidado, que é meu cliente. Então, ou seja, existe esse vínculo, essa espinha dorsal que vai conectar todos os episódios. Mas no final das contas, para cada episódio, eu vou tentar trazer histórias legais daquele convidado. E aí, aprender um pouquinho do mercado dele. Então, no seu caso hoje, poxa, eu sei que o tanto de dica que você já passou aqui, o tanto de coisa que você já falou sobre podcast de alguém que já tem o número aí já? Tem aqui. Quer ver aqui, ó? Quantos episódios? Olha só. Vamos lá, aqui, ó. Presta atenção eu tenho horas aqui, ó. No valor dessas dicas, hein?
Isso aqui eu atualizei meu site, deve ter sido em outubro, novembro. Então a gente já tem aí uns 3, 4 meses ainda de coisas novas que foram tá e que não defasado tá aí, uns 4, tá defasado uns 4 meses aqui, ó. Mais de 700 episódios gravados nesses 2 anos. Mais de 700? Mais de 700 episódios gravados. Mais de 1.200 horas de videoaulas gravadas, porque aqui no estúdio a gente não grava não apenas podcasts, mas a gente grava treinamentos, videoaulas, cursos, a gente faz isso tudo aqui também. E a estrutura ela tem que ser adaptada, né? Adaptada. Porque o videoaula ele vai precisar muito aqui da tela, tem outros tipos de câmera. Como é que funciona o videoaula? Eu não manjo muito bem como. Eu sei, já vi videoaula. A gente só desconfigura esse padrão de podcast, tá? Geralmente o professor senta onde você está sentado e a câmera fica aonde eu estou. Ah, tá. Então é mais frontal, né? Mais frontal, né? E tem teleprompter, é diferente? Tem teleprompter, tem tudo, entendeu? Então a gente só desconfigura essa parte para poder captar. 1.200 horas de... Mais de 1.200 horas de cursos gravados, né? Então, assim, a gente tem mais... Isso se considerar a partir... até outubro, né? Mais de 700 episódios gravados e mais de 1.200 horas de videoaulas gravadas. Agora, olha que legal, dessas 1.200 aulas, 800 horas, enfim, desse tanto de conteúdo que você já assistiu, já editou, já trabalhou por trás dos bastidores, se for considerar esse novo papel, né, que é você estar no lugar aí de convidado, isso foram poucas vezes, né? Essa é a segunda vez. Olha, essa é a segunda vez. Que legal, cara. Que honra pra mim poder ter aí você como que é isso, cara. Eu que me sinto lisonjeado, cara, e agradeço aí por você ter lembrado, né, de mim aqui, né, e me dando essa oportunidade. Você tá participando do seu podcast, cara. Sim, pra mim é uma satisfação, porra. E é porque é muito legal, porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, Léo, você tá fazendo podcast, não sei o quê, parará, pra quê? Tipo assim, não tem uma relação total, não trabalho com comunicação e tal. Mas eu sempre falo que o meu podcast, o intuito dele é tentar falar de um assunto que é difícil de ser falado, porque as pessoas não gostam de falar, porque as pessoas têm resistência de falar, de uma forma muito leve. E de uma forma que, na verdade, poucas vezes sou eu que estou falando. Eu estou dando voz ao próprio cliente, para que as pessoas vejam o que aquela pessoa viu de interessante no produto. Como que o produto ou o serviço, né, do seguro e suas variações, como que ele se encaixou na vida daquela pessoa, como que ele deu suporte para uma família inteira no momento de maior dor. E aí quando você vê que é o convidado falando, isso tira total aquela barreira de venda, sabe? Não, aquilo ali é uma solução. Então, o meu papel não é de ficar te convencendo de uma venda. É de provocar em você reflexões. Claro. E muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em refletir quando ela está vendo pessoas próximas a ela. Seja próximo porque são pessoas que ela conhece, ou seja o próximo porque às vezes a pessoa tem a mesma profissão, tem o mesmo estilo de vida. Então, o intuito meu foi de poder trazer isso, sabe? E muito mais do que falar só sobre seguro, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, é de poder conhecer um pouquinho do universo, porque, de fato, dentro da minha carteira, hoje eu tenho mais de 400 clientes, aproximadamente, 400 e poucos clientes. E aí, se a gente for ver o tipo de profissão e de lugares que moram, enfim, a diversidade dessa carteira é muito grande. Então, é uma diversidade muito rica também, de conhecimento e de trocas. Várias vezes eu já consegui também fazer trocas entre um cliente virar cliente de outro cliente meu. Sim, porque claro. acaba que acontece, eu acabo sendo um elo aí para comunicar pessoas de diferentes mercados ou para trazer conhecimento de diferentes áreas. Então, eu tenho um privilégio e oportunidade de poder estar aí hoje falando com uma pessoa de comunicação. Nessa semana eu falei com uma pessoa da área da saúde e advogar. Enfim, a gente vai falando de diversos temas. Você vai criando ali uma rede de network ali, que ela se espalha bastante, ela ramifica bastante. Ramifica muito. Muito aí. E aí, assim, eu aprendo, poxa, nos poucos, comparado, né, com você, nos pouquíssimos episódios que eu já gravei, eu aprendi pra caramba em diversas áreas. Porque às vezes, quando a gente tá fazendo a reunião com o cliente, a gente tá falando ali, acaba que tem que ser um pouco mais objetivo para falar das coberturas, deixar tudo muito bem claro, explicar como que funciona a parte do seguro. Então, a gente entra um pouco no lado pessoal, familiar, que é uma coisa que é talvez o que mais importa para a pessoa na hora dela fechar um seguro.
mas a gente acaba tendo pouca oportunidade para conhecer profundamente aquele cliente. E quando a gente traz ele para a mesa, a gente acaba conhecendo um outro lado. Claro, né? Com certeza. Do cliente, que às vezes nem deu tempo de falar na reunião, porque a gente tem tantos outros assuntos ali, objetivos para falar. Isso, então... a reunião ali naquele momento ali é uma coisa mais objetiva. Por mais que você converse ali com a pessoa e puxe um papo e a conversa, né, ela vá ali abrindo alguns leques ali, mas o objetivo ali porque é um produto complexo. Justamente. Então, assim, ele tem que ter uma didática de apresentação, tem que ser feito uma forma de que a pessoa entenda algo que não é do dia a dia dela. Né? O seguro, principalmente o seguro de vida, ele tem tantas variações, tantas nuances ali, que a gente tem que gastar um tempo ali explicando e fazendo com que a pessoa se sinta muito confortável ali em contratar. Então, muitas vezes a gente acaba não entrando muito na vida. Sim. E aí, aproveitando esse espaço aqui para poder falar um pouco sobre isso. Quem que é o Léo, além do empresário, do comunicador, da parte do cara do podcast? O Léo fora das câmeras aqui, fora dos bastidores do podcast. Que o Léo gosta de fazer? Qual que é o hobby? Como é que é essa figura aí? Cara, eu sou assim... Hoje em dia eu sou muito caseiro. Eu sou muito caseiro. Eu gosto muito de ficar em casa. Entendeu? Então, assim... Eu não sou muito de balada, barzinho, já fui muito, né, na época que a gente é mais novo, né? Mas hoje, no auge aí dos 49 anos, beirando já os 50, a gente quer mais é sossego. Eu tava até comentando outro dia foi com a minha mãe. Foi com a minha mãe. Eu falei assim, eu não tô aguentando mais barulho na minha cabeça mais não. A gente vai ficando mais velho, a gente não aguenta muito lugar assim, muito tumultuado. Se não tiver uma cadeirinha pra gente, um lugar que tenha um lugar, o lugar que você vá, tenha um lugar pra você sentar, se acomodar, eu tô fora, cara, entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito caseiro, tá? E você, o estúdio fica aqui em BH, mas você mora sempre... Eu moro nascido e criado em Sabará. Em Sabará é mais tranquilo que BH? É um lugar mais pacato ou não? É super agitado? Não, é mais tranquilo, muito mais tranquilo. Sabará é pertinho de Belo Horizonte, do estúdio, de casa, aqui no estúdio são 23 quilômetros, então é muito perto. E Sabará é uma cidade, para quem não conhece, principalmente para as pessoas de outros estados, pelo menos, Sabará é uma das cidades históricas mais antigas e que tem maior patrimônio histórico aqui de Minas Gerais, né? E do Brasil, talvez. Sim. Sabará é uma cidade, assim, muito mais tranquila que Belo Horizonte, né? É uma cidade muito perto de Belo Horizonte, apenas 20 quilômetros, mas é uma cidade, assim, que tem muito rica em cultura, em história, né? É a terceira cidade mais antiga de Minas Gerais e foi o primeiro povoado de Minas Gerais. Então, assim, ela é a única cidade de Minas Gerais que tem as 3 fases do Barroco. Tem muitas igrejas lá com influência do Barroco. Eu lembro que eu já fiz excursões na época de escola ainda lá, já visitei muita coisa lá, e de fato você consegue ver muita coisa histórica, muita coisa bacana, muita coisa cultural ali, né, em Sabará. Tem. Mas assim, Sabará Aí lá você tem mais pacato, mais caseiro, mais caseiro, né? E você é um cara bem família, eu vejo, assim... Tenho a oportunidade de conhecer seu cunhado, né? O Chiquinho, que tá aqui, que trabalha com você também. E além disso, você tá sempre com família também. Você é paizão também, sempre tá viajando com família, fazendo programas em família também, né, Léo? Sim, apesar da correria, tudo que a gente que trabalha nesse mercado de audiovisual, a gente não tem muito final de semana também não, né? Porque quem trabalha nessa área... atende o cliente de acordo com a demanda dele. Sim. Mas sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu sou muito caseiro mesmo. Prefiro estar em casa com a família, junto com o meu menino, passeando com ele, jogando um videogame com ele, mas caseiro mesmo. E ele é atleticano também? Demais da conta. A família inteira? Demais da conta. De vez em quando você tem que levar ele lá na Arena do Galo, então também. A gente vai lá de vez em quando. Muito bom. Não falha não. Isso aí é um ponto importante, né? Demais. Eu lembro que quando eu era criança, cara, o lugar que eu mais pedia pro meu pai ir era sempre no Mineirão. Nossa, o lugar que eu gostava, infernizava a vida dele pra ele me levar. E ele mesmo não gostando tanto de futebol, mas assim, ele ia pra me levar e chegava lá, ele gostava também, era uma festa, então era muito legal. Assim. Na época do Mineirão Raiz. Mineirão Raiz. Ixi, primeira vez que eu fui no Mineirão, cara, eu nunca esqueço esse dia. Foi no dia 1º de maio de 94. E acabou que assim, o dia ficou marcado também por um evento triste, que foi o dia que o Senna morreu. Então, assim, é um dia que ficou marcante assim na história. Mas era um dia de clássico. E aí, a primeira vez que eu fui no Mineirão era justamente um clássico Cruzeiro Atlético no Mineirão Raiz. Ronaldinho, fenômeno, se não me engano, jogando no Cruzeiro. Então, assim,
E o Galo tinha aquela Selegal, era um timaço também, o jogo ficou 1-1, mas assim, aquilo, cara, quando eu cheguei no Mineirão, com nem sei quantas pessoas, era próximo de 100 mil pessoas, o Mineirão completamente antigamente podia, lotado, né, cara? Antigamente não tinha cadeira, podia. né? Era arquibancada, todo mundo em pé, aquela justamente. coisa. Na hora que eu entrei, que eu fiquei tão alucinado com aquilo ali, eu achei tão legal aquilo ali, que acabou, assim, imagina, o primeiro jogo que você vai é uma criança, e vai num jogo desse porte, com essa magnitude, acabou, aí a partir daí eu nunca mais quis parar de ir. Você já tinha o sangue alvinegro correndo nas veias, né? Aí a partir daí acabou. Não, aí eu fui batizado. Ali foi só pra sacramentar. Muito mas é isso bom, aí, né? cara. E aí, o seu filho hoje tá com quantos anos? Meu menino tá com 9, faz 10 agora em junho. E aí, Julho. E aí, assim, o seguro em si, muitas vezes muitas pessoas pensam, né, no seguro, que é justamente essa proteção do legado, né, é sempre pensando na família. Eu vi esses dias uma frase que falava que, no final das contas, quando você tem filho, você não se preocupa em poder viver, você se preocupa em poder morrer. Porque a partir da hora que você se preocupa em poder morrer, você pode dizer que você vive pelo seu filho ou pela sua família. Porque no final é isso, né? É um dos gestos de amor mais nobre que tem, que é você querer o bem da outra pessoa, mesmo se você não estiver aqui, né? Então, isso acho que é um ponto comum que aflora muito nas pessoas dos meus clientes, assim, sabe? E é interessante, Léo, porque assim, eu nunca tive interesse em seguro de vida. Porque eu sempre tive aquela imagem que seguro de vida devia ser uma coisa absurda de cara. Muita gente tem, sabe? É mesmo, cara? Muita gente. Então, assim, eu não conseguia enxergar, pra mim, seguro de vida. Eu falava assim, eu acho que isso pra mim acho que não faz sentido. Uhum. Mas aquele negócio, depois de você ter gravado aqui, sei lá, quase 10 episódios, sei lá, aqui com a gente aqui, e a gente vai ouvindo aquelas histórias e vai ouvindo você falar, os seus clientes falando da experiência de ter seguro de vida. Sim. Aí, cara, foi me dando aquela alerta, né? Falei assim, pô, cara, isso é interessante. Até o dia que eu cheguei pra você e falei, Léo, eu quero entender como é que funciona isso mais. E a gente eu comecei antes mesmo da gente conversar e você me explicar, sim, eu já comecei a entender que o seguro de vida era uma segurança financeira. Exatamente. Eu comecei a entender isso. Hoje em dia, cara, a gente compra um carro, compra uma moto. A primeira coisa que você quer fazer é fazer um seguro ali, porque você tem medo de alguém bater, alguém roubar. E o bem mais importante que a gente tem hoje na vida é a nossa família. Né? E nossa vida e a nossa família. Vida e a nossa família. Né? E o seguro de vida, ele é essa proteção financeira. Né? É uma garantia, né? É uma garantia. Garantia do que os sonhos, daquele planejamento que você tem para eles vai se cumprir. Sim, sim. E eu consegui perceber isso não quando você me apresentou formalmente uma proposta, mas ouvindo as histórias de outros clientes seus, né? Eu olhar atrás ali nos bastidores, filmando. De tanto ver os vídeos, ver ao vivo, editar depois. Quer ver duas vezes, né? Quer ver presencialmente e depois ver editando, né? Então eu falei, poxa, cara, é interessante, eu nunca tinha entendido isso. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, o seguro de vida, eu achava que o seguro de vida era só quando você morresse. Muita Mas gente hoje em também dia, acha. Cara, eu entendi que o seguro de vida, ele te cobre em vida. Sim. Enquanto você tá vivo também. A grande parte das situações são em vida, né? Eu não tinha essa noção. Eu não Sim. sabia disso. Então, assim, muito interessante. E aí o nosso trabalho é muito esse, de ir quebrando paradigmas e preconceitos que existem, sabe? Sim, então, claro. assim, esse de que é caro é comum também, eu já ouvi dele muitas vezes, a pessoa fala, mas eu achava que era muito mais caro. E assim, na verdade o seguro, ele... eu falo com meus clientes o seguinte, quem define o preço, no final das contas, é você. Sim. Com o seu orçamento e a sua necessidade, eu vou trabalhar, usar toda a minha expertise, toda a minha experiência para trazer o melhor para você com aquilo que cabe no seu bolso. Porque não adianta eu trazer também um plano super bem elaborado, mas que ele vai te apertar e qualquer, dificuldade financeira você vai ter que optar por cancelar aquilo ali. Sim. Então, assim, é um produto que ele é de longo prazo. Então, para mim, é muito importante que eu desenhe algo que ele caiba no seu orçamento, que ele, ao mesmo tempo que ele te traga uma tranquilidade para que você
poxa, coloque a cabeça no travesseiro e pense, poxa, eu tô aqui protegido e o futuro da minha família de certa forma também, mas ao mesmo tempo ele não pode tirar o seu sono e falar, poxa, como é que eu vou pagar isso aqui no mês que vem, claro. né? Então, no final das contas, beleza, a gente tem seguros de fato que são muito altos, mas são seguros que ele passa um pouco da característica de somente um seguro para ele ser a aquisição de um ativo, ativo garantidor, um ativo securitário, de algo que vai perpetuar ali para a pessoa, de um seguro vitalício, enfim, outras modalidades que é uma compra de patrimônio, de certa forma. Sim, claro. Então, esse sim, ele pode ter um preço muito maior. Mas a gente tem produtos muito democráticos e que atendem aí os mais diversos tipos de público, né? E essa opção de você personalizar, sim, né? Quando você fez para mim a proposta lá, que foi uma proposta assim, bem assim, enxuta mesmo, né? Desenhada de acordo com a nossa entrevista, momento, né? Com o seu perfil. E que aquilo eu podia personalizar tanto para mais quanto para menos. É muito interessante isso, né? E a qualquer momento, e o mais interessante é o seguinte, que a qualquer momento também, eu falo assim, poxa, Léo, essa cobertura aqui, ela é de X, eu quero passar ela para um X,5. Eu posso personalizar ela para cima. Então, a gente tem, né, um sistema de revisões mesmo de coberturas. Então, assim, o cliente a qualquer momento ele pode chegar e solicitar que a gente faça uma revisão para, enfim, nesse momento vai ser avaliado novamente o risco, tem as regras do que tem que ser feito uma revisão. E se não for por parte do cliente, proativamente a cada 1 ou 2 anos eu vou voltar no cliente, bater a porta e falar, olha, como é que é? Tudo que a gente pensou há 1, 2 anos atrás, isso continua valendo da mesma forma? Sua vida mudou muito? O que aconteceu nesses 2 últimos anos? Tanto da parte do cliente, quanto da parte da seguradora também, porque eventualmente novos produtos são lançados também, né? E esses novos produtos lançados podem fazer sentido para determinado cliente ou não. Então, o meu papel é de estar presente para que, quando ocorra essas coisas, eu possa fazer com que o cliente tenha a oportunidade de conhecer e, enfim, e se quiser de adquirir também, né? Mas é muito interessante, cara. Eu, assim, fui aprendendo, ouvindo aí as suas histórias aqui, né? E realmente vale a pena. Eu já deveria ter feito isso há muito mais tempo. Isso aí, muitas vezes, e é uma conclusão assim, é uma conclusão ruim de não ter feito antes, mas é uma conclusão muito boa, porque eu falo assim, a melhor hora de comprar o seguro é quando? É ontem, mas ontem já passou, então justamente. A segunda melhor hora é hoje. Então, assim, enquanto a gente tá vivo e tá saudável, tá em tempo, né? Porque a máxima do seguro é o seguinte, é melhor você fazer 5 anos antes, 10 anos antes, um dia antes, mas do que um dia depois. Um dia depois já não dá mais. Já era. Então, assim, a gente tem que... Eu corro sempre para chegar antes do imprevisto. Mas como a gente não sabe quando que ele vai vir. E isso é muito importante. Olha só para você ver. Um caso agora que aconteceu há poucas semanas atrás, o Henrique Maderite. Olha só pra você ver. Ele era um cara... Bicho, ninguém esperava a morte, que acontecesse aquilo com ele. Um cara saudável, né? Praticante de esporte. Tudo exatamente, bem, ele levantava um copinho, eu nem sei se aquilo era mais o personagem em si, se era parte do dia de se confunde um pouco, mas de fato, poxa, ele era um cara que estava o tempo inteiro praticando esporte, andava de bike, praticava esporte, né? Ninguém esperava. Você tá doido, cara, então, aquilo lá foi muito chocante, assim. Então, assim, realmente, às vezes você fica querendo adiar as coisas, mas realmente a gente tem que pensar bem e... A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último meio-dia, né? Nossa última sexta, nossa última cerveja. Que inclusive esse podcast está sendo gravado numa sexta-feira. Olha só, sexta-feira, papai, quem diria, né? Mas é isso, né, triste cara? Porque a gente tinha também por mais que assim, não que a gente conhecesse ele, mas assim, a sensação do tipo da forma como ele falava e da proximidade que ele gerava com quem acompanhava a vida dele, parecia que a gente era amigo dele. Cara, e ele era um cara... chegar no churrasco nosso e ele era um cara muito humano, pelo que a gente via aí nas redes sociais, né? Ele não era só aquele cara do merchan. Né? Então, ele... Há 2, 3 anos atrás, quando teve uma enchente muito forte na região nossa ali, de Sabará, Nova Lima, Rio Acima, né? Raposos, ele foi uma das pessoas que mais ajudou, cara. Ele calçou a botina, foi pro barro,
levantou uma grana violenta e ajudou a população das cidades ribeirinhas ali que foram atingidas. E fora isso, outras ações que a gente via aí nas redes sociais dele. Então, fora isso tudo aí, ele era um cara muito humano, né? É uma perda lamentável. Essa humanidade, assim, ela comove muito, assim, as pessoas. E aí a gente passando hoje, né, o dia que a gente tá gravando, nessa semana, é outra tragédia de chuvas, de enchente na região de Juiz de Fora, Ubá e tudo mais, que também, assim, mostra e fala, volta pra esse assunto do imprevisto, né? Sim. Da mesma forma que, poxa, há um mês atrás, 2 semanas atrás, talvez, ninguém estava esperando que ia chegar hoje, que a pessoa ia estar sem casa, que a enchente ia levar tudo, o que aconteceu lá. Ia perder vidas ali. Então, assim, de fato, o imprevisto é o... E assim, o imprevisto a gente não tem controle, mas poder de alguma forma se proteger contra ele, isso sim tá na nossa mão, e aí esse é o meu papel, assim, de... É aí que entra de catequizar, e que entra a pólice e tudo mais, né? E a gente tá com o controle disso na mão e a gente pode fazer isso. Exatamente, assim, verdade. Então, assim, o meu dia a dia é muito disso, Léo, sabe? E aí o podcast, aí, poxa, imagina, as pessoas perguntam, pô, e aí, vende podcast? Compensa fazer? Porque o meu podcast não é, a minha pretensão não é ser um podcaster e tudo mais, não. Basicamente para ilustrar esse tipo de caso. É para trazer desmistificar. Verdades, é para desmistificar, é para que eu possa conectar com realidades diferentes das mais diversas profissões, né? Sim. Poxa, você é um perfil que é um empreendedor, né, um empresário, um cara autônomo, e que o que você gera, ele depende da sua força de trabalho. Então, por isso que te chamou tanta atenção a parte do seguro em vida, também, né? Porque você justamente. Parado é um prejuízo grande, sim, né? Então, assim, beleza, são papéis diferentes, ok, o plano de saúde, o SUS, enfim, isso é para que você não gaste tanto dinheiro ali, mas e o dinheiro que você deixou de faturar enquanto você esteve ali por algum motivo parado, né? Ou fazendo um tratamento. Isso. Então, assim, são várias formas que a pólice ela pode chegar e fazer com que esse momento de dificuldade, ele se torne mais ameno. Sim, né? sim. De passar a dificuldade, a gente consegue impedir, mas você passar por ela de forma mais suave, né? De forma mais tranquila, isso sim é um papel da apólice e é uma decisão que eu acho que ela tá na mão de quem tem a oportunidade de contratar. E é uma oportunidade mesmo, né, cara? É uma oportunidade mesmo. Então, eu, assim, não tinha ideia que era tão simples de contratar e tão acessível. E, cara, valeu a pena demais. E olha uma outra coisa interessante, né? Quando a gente conversou, eu falei assim, poxa, Léo, porque geralmente eu trabalho sempre com indicações. Então, assim, eu geralmente vou chegar no cliente... existem as pessoas que eu chego eu mesmo conhecendo, que foi o nosso caso, né? Através do estúdio, você me conheceu, você ouviu as histórias, então você já tinha uma noção legal do produto, mas a maioria são pessoas que as pessoas me indicam, clientes meus, prioritariamente me indicam para amigos dele e tudo mais, e a gente vai assim expandindo. E aí eu lembro que eu te perguntei, quem que você acha, Léo, que seria legal, não sei o que você lembrava? Aí você lembrou na hora do seu irmão. Do meu irmão, aí, lá em Goiânia. Ele já era cliente da Prudente, né? Justamente, foi isso mesmo. Que coincidência interessante, aquele dia, né, que no bate-papo nosso para fechamento lá, né, eu falei, meu irmão, cara, eu vou te passar o contato dele. Acabou nossa reunião, liguei para ele, né, Tiaguinho, você já tem seguro de vida aí e tal, não sei o que. Tem, então não sei o que. Falei, de qual empresa? Da Prudente. Eu falei, pô, cara. Então, mas tinha 5 anos, cara. Foi legal. 5 anos tipo que assim, você lembrou. Por que acontece? Às vezes as pessoas, elas têm um tipo de melindre. Fala, não sei, não quero que a pessoa ligue. Cara, mas se você vai num restaurante bom, você não indica pro seu amigo? Claro. Se você faz uma viagem legal, você não indica? Claro. Então, assim, é natural do ser humano indicar aquilo que ele achou interessante pra ele. E aí, o fato de você ter pensado no seu irmão e ele já ter o produto, significa que o seu pensamento estava adequado. E ele era tão perfil de ter que ele já até claro, tinha. Justamente. Né? Então, assim, mas isso é uma coisa muito interessante também, né? Da parte de como o produto ele é humano. Que ele vai passando de boca em boca, de experiência em experiência, de pessoa para pessoa, e de uma forma que a gente só deseja para quem a gente gosta o que a gente primeiro
comprou pra gente, né? Claro, com certeza. Eu lembro desse caso específico do seu irmão, quando você foi falar. Foi sim. Eu te liguei e falei, pô, cara, ele já é cliente da Prudential, já tem 5 anos. Ele já era cliente há 5 anos. Há 5 anos da Prudential. Mas e aí, Léo, voltando ainda pro tema do podcast, o que você destacaria, assim, como ferramentas, vamos supor, uma pessoa que não tem nunca se aventurou em gravar um conteúdo, e, enfim, é de uma área que aparentemente não faz sentido. O que você diria para essa pessoa, assim, quais são os benefícios de que você vê, né, nessa experiência toda de milhares de episódios gravados, de diversos segmentos? O que você acha que isso traz para o cliente, para o seu cliente, que no caso são empresas, né, falando do negócio delas, do ramo delas, enfim. Numa mesa de podcast, você quer dizer. Enfim, de ter um bom podcast, sim, de ter o que é importante observar na hora de você estruturar o seu podcast, quais são dicas valiosas que você dá, quais são os ganhos que ter um podcast pode levar para a pessoa que está gravando. Enfim, como que você, como um especialista dessa parte de comunicação, avalia? Léo, o podcast, ele pode trazer vários benefícios para você, tá? Um deles é o que? A autoridade, né? O podcast te traz uma certa autoridade, né? Você pode falar para um público nichado. Seu podcast pode ser um podcast geral, que você, né, fale aí de diversos assuntos aí, não só um assunto específico, mas você pode ter um podcast nichado, o que te dá mais autoridade ainda, né? E pode ser uma fonte de renda. Você pode comercializar o seu podcast, você pode trazer patrocinadores para o seu podcast e ganhar com venda de patrocínio. Uhum. Então, assim, o podcast realmente é uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Hoje em dia todo mundo ouve podcast. Você está na academia, em vez de você pôr numa música, você põe no podcast, vai fazer uma esteira, entendeu? Diversos clientes, mas essa semana teve uma moça aqui que ela falou que quando ela cozinha, arrumando casa, ela faz isso o tempo todo ouvindo podcast. Sim. Entendeu? Então, assim, realmente é uma ferramenta muito poderosa de comunicação e que te traz muita autoridade mesmo, né? E aí, assim, as pessoas, da mesma forma do seguro que você comentou, né, que as pessoas acham que é caro, acham que é difícil, muitas vezes, às vezes as pessoas têm essa percepção do podcast também. E super assim, acessível. Porque às vezes as pessoas pensam que tem que montar um estúdio próprio e tudo mais. E não, né? O modelo que você trabalha, você já tem o estúdio todo prontinho, já tem todas as ferramentas, corte, edição e tudo aquilo que você consegue entregar para o seu cliente para que ele não tenha o trabalho de fazer, ou seja, usa a sua expertise. Sim. E no final das contas tem uma flexibilidade muito grande, né? E às vezes você não tem que fazer pacotes muito grandes, de mensal, de não sei o que. Você consegue fazer também episódios pontuais. Sim. A gente tem aqui tantos clientes que gravam consecutivamente, né? Que tem uma frequência de gravação, que tem episódios, né, recorrentes. Sim. Mas tem clientes também que vêm aqui só para gravar conteúdo esporádico, só para gravar cortes. Entendeu? E o preço é super acessível. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa for fazer isso em casa, ela tem que investir em um bom microfone, ela tem que investir numa iluminação, ela tem que saber de edição. Então, só de equipamento... Posicionamento de câmeras, iluminação. A iluminação, tudo. Eu acho que é uma coisa muito difícil da pessoa que não entende nada dela conseguir reproduzir em casa, sabe? Justamente, é muito difícil. Então, tudo isso ela já tem pronto e com um preço super acessível no estúdio de podcast, né? Então, ela pode vir aqui, se ela não quiser gravar um podcast, por exemplo, ela quiser pegar 1 hora de estúdio para poder gravar diversas pílulas de diversos conteúdos, ela grava aqui 10, 15, 20 conteúdos aqui, talvez para trafegar ali no tráfego pago, para fazer sua publicidade, 2, 3 meses de conteúdo, pagando um valor super acessível, né? Então isso é muito interessante. E as pessoas realmente acho que elas têm essa dúvida de quanto custa, será que é caro? E não é, cara. É super acessível. É super acessível. E aí, assim, as pessoas têm... Eu vejo 2 coisas. Uma que elas acham que pode ser caro, ou difícil de estruturar, ou difícil de aderir ali. E outra coisa é que ela acha que ela vai travar, que não vai saber falar.
falar. Não, e pelo contrário, né? Tipo assim, na hora que senta aqui, principalmente se você tem alguma relação, alguma intimidade, algum conhecimento do seu convidado ali, de quem tá do outro lado também, o papo flui muito. A gente tava conversando aqui antes de gravar e parece que nem mudou a chave para gravando ou não, e a gente continua conversando do mesmo jeito. Da mesma forma. E a gente orienta as pessoas direitinho, né? Porque tem clientes que vêm tanto já com uma experiência de podcast, mas tem clientes, a grande maioria, são clientes que não têm essa intimidade com câmera e tudo, e a gente passa toda essa orientação. E a grande vantagem de você pegar um estúdio igual o nosso, assim, completo, eu digo no completo, porque desde o momento da captação até a edição é tudo por nossa conta. Então você vem aqui, grava, o seu trabalho é só sentar e gravar. Exatamente. Entendeu? Isso. Só sentar e gravar. O resto é tudo com a gente. Então você saiu daqui, foi embora, 24, 48 horas no máximo, você já tá ali com o seu podcast ali, já prontinho ali para você já postar ele em qualquer plataforma. E aqui vocês fazem até, se quiser também, tem até a possibilidade de fazer o podcast ao vivo, né? A live ali, e a transmissão ao vivo também, que é outra coisa que é uma possibilidade. Acaba que eu não uso do ao vivo, geralmente eu faço episódios gravados, mas é uma possibilidade que aqui o estúdio também oferece, né? Sim, a gente faz tanto gravado, como este que a gente está fazendo aqui agora, que ele está sendo gravado, quanto podcasts ao vivo, né? E ao vivo, a gente tem, além do ao vivo, a gente tem também a possibilidade de fazer podcast remoto. Então, por exemplo, você, Léo, que tem clientes no Brasil inteiro, se você quiser fazer um podcast com uma pessoa que esteja lá no Acre, por exemplo, a gente conecta ela com você aqui dentro do estúdio, aqui dentro do estúdio, a gente conecta ela através de uma videoconferência e faz esse bate-papo, essa interação. Você consegue fazer um podcast com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Entendeu? É muito interessante como a evolução da tecnologia e tudo mais, como isso chegou assim, né? Justamente. E, Léo, eu tô vendo aqui também um elemento diferente aí, que é esse seu relógio aí, que você me contou aqui nos bastidores, que devido ao seguro e esse relógio, você tá fazendo exercício agora 3 vezes a semana, né? Cara, eu achei interessante esse produto da Prudential, né? Que é o Fully, né? Que é o Fully. Que ele te incentiva a fazer ali atividades físicas, né? Sim. Então, dependendo ali, você fazendo ali até 3 atividades físicas ali no mês, seja uma bicicleta... na semana, seja numa bicicleta, numa corrida, numa caminhada, você vai pontuando e aquilo vai se transformando para você em benefícios. Final, né? Que pode ser, você pode pegar em dinheiro ou em voucher para trocar os parceiros. Cara, isso é interessante. Eu era um cara... Bicho, olha só pra você ver. Eu era um cara sedentário, velho. Eu tava no sedentarismo. Eu gosto de contar essas histórias, porque, assim, por si só, já seria bom se você saísse do sedentarismo. Agora, quando você tem um incentivo pra fazer algo que é bom pra você, poxa, fica melhor ainda, né? Fica melhor ainda, cara. Eu era um cara muito sedentário. Hoje eu tô correndo aí 3 vezes por semana. Cara, jamais imaginaria que eu conseguiria correr 5 quilômetros. E tá no 5 já? Já tô nos 5 quilômetros já correndo 5 quilômetros já. Cara. E assim, cara, eu jamais imaginava, pelo sedentarismo que eu vivia, trabalhando sentado no estúdio. Às vezes a gente chega aqui no estúdio 8 horas da manhã, sai daqui 10 horas da noite, entendeu? Aí chega e sai daqui, no dia seguinte tem que editar o material que você gravou naquele dia. Então é o tempo todo sentado, cara. E hoje em dia eu consigo separar um tempo ali com o incentivo desse programa da Fully dentro da Prudential. Sim. Entendeu? Realmente me incentivou ali a fazer atividade. Né? É um empurrãozinho que faltava. Eu falo assim, poxa, às vezes a pessoa não vai, mas ela tem que partir dela, né? Essa vontade, essa percepção, enfim. Mas... Poxa, se a gente puder dar um empurrãozinho, porque no final das contas é uma troca muito inteligente, né? Porque, claro, poxa, pra seguradora é muito inteligente que ela melhore a sua saúde, para que isso, obviamente, vai evitar com que ela tenha que pagar um benefício de doença mais pra frente, mas que é um interesse mútuo, porque pra você, melhor do que pra ela, é melhor que você não tenha nada, né? E que você fique super saudável, que você melhore a sua saúde. Sim, então, com assim, certeza. Todo mundo ganha nessa história toda aí, Demais, mas foi um empurrãozinho bom, viu, cara? Boa, eu gosto de trazer esse tipo de coisas boas, porque no final das contas o seguro ele é isso, assim, ele é um produto muito intangível. A gente estava conversando aqui também antes, quando eu entreguei a apólice para você, né, que eu falei assim, poxa, o momento de entrega da apólice é algo que eu gosto de fazer, assim, não é uma obrigação que
Porque você recebe isso de forma digital e tudo mais. Então, assim, mas eu gosto, sempre que possível, fazer isso de forma pessoal e tangibilizar, sabe? Dar a pastinha mesmo com a apólice física impressa ali, porque e sempre quando eu tenho uma oportunidade de alguma forma de tangibilizar aquele produto ali, que é um produto intangível, que ele é de longo prazo, que a gente torce para nunca usar ou se for usar, para que seja daqui muitos e muitos anos. Sim. Mas é importante, e aí cada interface dessa, né, seja por um exercício físico, ou seja, eu estou trazendo um bem para você, ali uma coisa, um incentivo para você cuidar da sua saúde, ou em um show, igual você teve a oportunidade também de no show do Titãs, né, cara? Nossa, muito bom, cara. Então, assim, são formas de você trazer algo que é intangível, trazer para um momento feliz da vida ali, né? Sim, não só ela vai estar com você no momento de dificuldade, mas também a gente busca estar no momento feliz também, trazer um pouco de coisas boas também, né? Não só falar de problemas. É interessante essa questão de você encontrar com o seu cliente depois para entregar nas mãos dele a apólice, igual você falou aí. Transformar aquilo que é intangível, né? Uma coisa tangível. Isso foi muito interessante, cara. É muito legal, cara. Que bom que você gostou. Eu acho que Passou rapidinho, passa voando aqui o tempo, mas... Bom, Léo, assim, obrigado, né? Já te agradecendo imagina. Desde a primeira vez que eu pisei aqui, cara, eu já te falei isso algumas vezes, mas queria também deixar registrado aqui o quanto eu me senti acolhido aqui, o quanto vocês foram muito profissionais e tudo que a gente combinou de entregas e de tempos e de prazos, tudo foi muito bem cumprido. O tratamento, tanto meu quanto todos os convidados que eu já trouxe aqui também, todo mundo sempre elogia e fala bem. Então, assim, essa relação, no final das contas, quando a gente faz um trabalho legal, né? Assim como você fez e eu me tornei seu cliente, você viu também meu trabalho e se tornou meu cliente. Então, ou seja, é uma troca. Exatamente, somos clientes cruzados aqui, né? Então, troca. Isso aqui eu acho que é muito gratificante, assim, quando a gente tem a oportunidade de sentar com um cliente dos ida e volta, vamos dizer assim, de mão dupla, né? Cara, e o prazer é todo meu, satisfação imensa, cara, de ter oportunidade de estar sentado à mesa aqui com você, igual eu disse no começo do programa, né? Obrigado aí pela oportunidade aí, né? E que você venha gravar. Eu sei que você agora tá morando um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe, mas sempre quando eu tô em BH, eu procuro dar um jeito sempre que você estiver passando aqui em BH, que mesmo você não tendo podcast pra gravar, passa aqui, toma um cafezinho com a gente, vem aqui bater um papo. Vamos marcar um jogo do Galo para poder assistir. Nem que seja pra passar raiva lá, mas é sempre emoção garantida, né? Com certeza. E, Léo, e pra fechar, eu sempre pergunto aqui, você já viu também nos convidados, uma mensagem final, assim, sabe? Uma coisa que... e aí pode ser, bem livre, tá? Pode ser, sei lá, um livro que você tenha lido nos últimos tempos, um filme que você tenha visto, uma série, uma frase, enfim, qualquer coisa que de alguma forma seja algo que te represente de algum jeito, te inspire, enfim, uma frase, uma mensagem no final das contas que você gostaria e que seria interessante deixar aí para quem tiver assistido, para quem estiver acompanhando a gente aí nesse episódio. Bom, Léo, uma frase que eu já vi em algum lugar aqui, que eu queria deixar ela aqui, né? Eu tenho ela até aqui no celular aqui, posso pegar aqui? Pode. Opa, beleza. Sinta-se em casa, né? Eu tenho aqui no bloquinho de nota aqui, algumas frases, algumas memórias que a gente... Às vezes é um cliente aqui que fala uma frase interessante, alguma coisa que você lê, eu sempre gosto de registrar isso e vou sempre anotando. E tem uma frase aqui que vai caber muito bem aqui para esse momento aqui. Deixa eu só pegar ela aqui. Cara, olha só para você ver que interessante. Proteja seu futuro hoje. Essa frase, ela enfatiza a importância de pensar no futuro e agir agora para protegê-lo. No final, tudo que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente tem é hoje. Né? E aí, pensando no plantar o hoje, é o que a gente vai colher no futuro, né? O que a gente planta hoje é o que a gente vai colher lá na frente. Vai colher lá na frente, justamente. É um plantio, né, cara? Exatamente. É um plantio. Né? A lei da semeadura aí, ela nunca falha. Não. Ela nunca falha. Ela é verdadeira e nunca falha. Verdade. Beleza, Léo. Beleza? Prazerão, obrigado Léo, por tudo. Cara, eu que agradeço. Junto, viu? Valeu. Eu que agradeço aí a participação. Tá certo, valeu.